paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, meu amado irmão, eu quero que você deixe seu like, compartilha e comente esse canal. Nós estamos recomeçando, né? E com o primeiro vídeo gravado desde o período que nós estamos recomeçando, eu escolhi um tema bastante polêmico. E eu quero que você preste bastante atenção, pois eu vou revelar algumas coisas sobre a guerra, sobre a batalha de Davi e Golias, que provavelmente você não sabe. Vamos começar a leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 44, que diz: Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça e darei a teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repita comigo aí na sua casa. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repita mais uma vez. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Bom, primeiramente, Davi, ele foi ungido em sua casa, só que depois de ser ungido em sua casa, ele não vai necessariamente para a guerra. Ele não vai diretamente para a guerra. O motivo dele ir para a guerra é que seu pai, Jessé, havia pedido para que Davi levasse alimento para os seus irmãos. E ao levar esses alimentos aos seus irmãos, ele leva em um saco, onde nesse saco, ao entregar esse alimento, ao entregar esse saco para os seus irmãos, ele é surpreendido com o gigante Golias subindo no alto monte e desafiando o povo de Israel e blasfemando contra Deus. Ponha isso na sua cabeça: desafiando o povo de Israel e blasfemando contra Deus. Entretanto, Davi, ele pergunta aos que estão próximos quem era aquele. Ele pergunta por que nenhum guerreiro se levantava e ia lutar. E o problema é que Golias era muito grande. As pessoas que estão em sua volta vão falar que seus desafios são grandes, vão falar que os seus problemas são grandes, vão falar que a sua dificuldade é impossível de ser derrotada, até porque aquele era o pensamento do povo na época. O pensamento do povo da época é que Golias e os gigantes eram descendentes de anjos aqui na terra, portanto eles seriam impossíveis de serem derrotados, eles seriam seres imortais, eles seriam seres com uma força descomunal. O problema é que Davi escuta essas coisas e, em vez de recuar, ele reconhece a força de seu rei, ele reconhece a força de seu senhor, a força de seu Deus, e ele fala que ele vai para cima do gigante. Davi é levado à presença de Saul, e na presença de Saul, Saul lhe oferece a sua armadura, a sua espada e o seu escudo. O motivo disso é bem simples. Saul achava que por meio da força humana, por meio dos desafios humanos, seria possível derrotar Golias. Enquanto Davi, ele veste as armaduras, ele até pega a espada, até pega a lança, até pega o escudo, porém ele vê que aquilo é muito pesado, ele não consegue carregar. Sabe por quê? Davi não tinha escudo, Davi não tinha lança, Davi não tinha arco e flecha, não tinha espada, não tinha armadura quando enfrentou leão e urso. O rei Saul até fala, ele até duvida de Davi, só que Davi mostra o seu currículo. Os desafios que Deus coloca na sua vida até a chegada do gigante é para duas coisas. Primeiro, para te reforçar. E segundo, para que através do seu currículo você venha reconhecer que você não precisa das armaduras humanas. Você não precisa das armas humanas. Você não precisa das coisas humanas, das coisas materiais para guerrear contra o seu gigante. Portanto, Davi rejeita as armaduras e vai a um riacho. Riacho na Bíblia, rio, as águas, além de um papel de purificação, pelo menos 3 vezes na Bíblia, elas aparecem como algo para equiparar o seu grau de relacionamento com Deus. O primeiro margem que aparece, o primeiro rio que aparece é o Vale de Jaboque.
Depois, o profeta Ezequiel, ele é levado até o meio de muitas águas e ele é colocado debaixo delas para representar a sua intimidade, pois Deus fala que precisaria de mais profundidade no seu relacionamento. Portanto, a sua arma, o seu instrumento de batalha não está na mão de algum rei. O seu instrumento de batalha não está no meio material, não está no meio do exército humano. O seu instrumento de batalha está no local de relacionamento com Deus, onde Davi não poderia muito bem ter pegado qualquer pedra. Davi poderia muito bem ter pegado qualquer pedaço de metal. Davi poderia muito bem ter pegado qualquer pedaço de madeira, só que Davi pegou uma pedra que estava submersa na água, que estava às margens do rio. E ao estar submersa, ele precisa mergulhar a sua mão para buscar essa pedra. Portanto, o que o Senhor está falando neste momento é para que você mergulhe na sua intimidade com Ele, no seu relacionamento com Ele, pois no meio do seu relacionamento com Deus, no meio da profundidade do seu relacionamento com Deus, que você vai receber o seu instrumento de guerra. Davi pega 5 pedras. Ele poderia ter pego só uma, poderia ter pego 2, poderia ter pego 3, poderia ter pego 4. Mas por que ele pegou 5? Porque não era 1, não era 2, não era 3, não era 4 gigantes, mas eram 5. Podemos ver isso, se não me engano, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 8. Portanto, Davi, ao pegar 5 pedras, ele já estava profetizando que precisaria somente de uma pedra para matar cada gigante. Se você entendeu isso, você deu glória agora. Se você entendeu isso, você vai digitar aí no comentário. Aleluia. Amém? Bom, Davi pegou 5 pedras e ao pegar essas 5 pedras às margens do rio, ele vai desafiar o gigante Golias. E ao chegar na presença do gigante Golias, ele fala o que está escrito, ele escuta de Golias o que está escrito no versículo de número 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a sua carne às aves do céu e às feras do campo. Note que Golias não tinha ameaçado outras pessoas. O que Golias tinha feito era blasfemado contra Deus, mas ele não ameaçava o povo de Israel, porque o povo de Israel não representava nada para Golias. O povo de Israel representava somente desafios no qual ele iria pisar nesses desafios. Porém, Davi, ele não se apresenta para Golias como um simples desafio. Ele não se apresenta lutando em nome de Israel. Ele não se apresenta lutando em nome de Saul. Ele não se apresenta lutando em nome de seu pai e nem em seu próprio nome. Davi se apresenta na presença de Golias, lutando em nome de Deus. E ao se levantar lutando em nome de Deus, o que Davi está falando é que não vai ser ele que vai guerrear. Golias queria somente Davi, enquanto Davi queria Golias e o exército filisteu. Porque justamente você não deve lutar somente com aquele soldado que está apresentando. Você não deve guerrear somente contra aquela pessoa que está se levantando. Não, aquela pessoa que está se levantando está sendo usada contra você. Você deve ir à raiz do problema. Você deve ir à raiz da maldade. E no versículo de número 46, diz: toda a terra saberá que há Deus em Israel. O motivo de Davi estar guerreando contra Golias é para a glorificação de Deus. Vou repetir isso daqui para você digitar um amém. O motivo de Davi estar lutando contra Golias é para a glorificação de Deus. Ou seja, Davi estava colocando Deus acima dele. Davi estava colocando Deus acima da sua nação, acima do exército. Bom, e ao atirar uma pedra em cima de Golias, numa testa de Golias, Golias poderia muito bem ter caído para trás, mas ele não cai para trás, ele cai para frente. Por que é que Golias caiu para frente? A posição de testa no chão é uma posição de prostração. O Golias estava prostrado antes de morrer.
Porque todo aquele que blasfema contra Deus, antes da sua morte, vai ter que se prostrar. E ao estar prostrado, ele tem a sua cabeça arrancada. Davi foi para a guerra com 5 pedras. Com quantas pedras ele voltou na presença de Saul? 5. Por que ele voltou com 5? Porque a pedra estava cravada na cabeça de Golias. Um bom soldado de Deus não perde os seus instrumentos na batalha. Um bom soldado de Deus vai com 5, volta com 5. Vai com 12, volta com os 12. Mesmo que um deles tenha lhe traído. Um dia eu vou dar essa mensagem sobre os 12. Mas enfim, Golias, ele morre, perde a sua cabeça e os seus irmãos ficam com medo, porque eles veem que um gigante caiu. E com isso, eles conduzem os filisteus a correrem, a fugirem. Só que não tem aquele povo de Israel, não tem aquele exército de Israel que estava com medo, que achava que os gigantes eram descendentes de anjos, que achava que os gigantes eram imortais. Esse mesmo exército persegue gigantes. Sabe por que você está tendo tanta guerra? Sabe por que o seu gigante, o seu problema é tão grande? Porque você serve de inspiração para uma geração toda que está assistindo a sua guerra. Por isso você não pode parar. Por isso que você não deve parar, não deve desistir. Persista na oração, persista no jejum, persista nos propósitos, para que você receba promessa. Para que você guerreie essa guerra e vença. Em nome de Jesus, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Por favor, comenta aí. Glória a Deus. Até o próximo vídeo.